Boa noite, Márcia. Boa noite, Yara. Tudo bem? Esperando o Paulo entrar, o meu mediador. Para a gente falar sobre... Tudo bem, Márcia? Vamos falar então novamente sobre a fabricação da loucura, então, Márcia. Entrou mais a Priscila. Boa noite, Priscila. Né, Márcia? Vamos falar sobre isso. Vamos botar esse assunto na mesa. Juliana entrou, boa noite. Estou só no aguardo do Paulo, que vai fazer a mediação da live comigo. Deve estar entrando rapidamente. Boa noite para vocês. Estou só no aguardo aqui. Paula, boa noite, Paula. Bom, hoje vamos continuar falando então sobre essa questão da fabricação da loucura. Ó, o Paulo chegou. Já deve estar entrando. Olá, Fernando, boa noite. Boa noite, Paulo, como é que tá? Tudo bem? Tudo Você, bem? como vai? Ótimo. Mais uma noite aqui, né? Isso aí. Vamos começar então, Paulo? Vamos. Antes de começar, Fernando, eu queria só te da fabricação da loucura, né? Tô muito feliz de participar ao seu lado dessa empreitada. Isso aí. Muito bem, então hoje nós vamos fazer mais um capítulo dessa série de lives que eu vou fazer, nem sempre às quintas-feiras, mas aí eu vou anunciar, né, sobre a série sobre a fabricação da loucura. Essa série ela tem como objetivo mostrar o outro lado, né, que aparece normalmente na mídia, se bem que está aparecendo mais, até eu coloquei no Face ali uma da revista sobre a questão do DSM-5, né, da Associação Psicanalítica da Psiquiatria Americana, na qual ela
faz uma advertência de que, a partir de agora, a Associação da Psiquiatria Norte-Americana conseguiu fazer com que a normalidade fosse anormal, porque todo mundo é enquadrado com algum transtorno ou doença mental a partir do DSM-5. Então, com esse propósito de divulgar mais o outro lado da psiquiatria, né? Então, essas lives eu vou trazer sempre, não só a minha fala enquanto filósofo clínico, enquanto pesquisador da filosofia, enquanto um cara apaixonado por esse assunto, mas eu vou sempre trazer aqui artigos científicos, livros de filósofos, não filósofos, de médicos, de psiquiatras, que falam sobre o outro lado dessa questão da psiquiatria enquanto medicina, da psiquiatria médica, né? A psiquiatria médica, né? E não são só informações de cunho pessoal, como eu falei, eu vou sempre passar aqui, o Paulo vai passar também aí, de repente, pelos comentários, sites, nomes de livros, artigos, de pesquisas científicas, filosóficas, sociais, a respeito dessa fabricação, né, da loucura na nossa sociedade hoje em dia. Então, hoje eu vou falar aqui em cima de um livro. Eu peço desculpa para vocês, mas eu vou ler, aqui estou com o computador na frente, eu vou ler algumas partes desse livro. Eu não vou ler todo o livro, só algumas partes. Hoje eu vou ficar em 2 capítulos, mas é em cima desses assuntos, dessas pesquisas, que a live vai girar, né? Para mostrar que há pesquisas científicas, há dados a respeito da contestação da psiquiatria enquanto medicina e uma contestação a essa chamada doença mental, ok? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o livro Doença, um estudo filosófico, no filósofo brasileiro Leônidas Hegenbeck. Então, ele escreveu um livro, editado pela Fiocruz, tem tanto em PDF, eles abriram para PDF, quanto no livro físico. Então, Doença, um estudo filosófico. Esse livro, ele é sobre a filosofia da medicina. Tá? Ele está aqui questionando o conceito de doença na medicina tradicional. Mas como a psiquiatria, ela se diz médica, então ela empresta conceitos da medicina para justificar a sua prática psiquiátrica médica. E nesse emprestar esses, muitas vezes eles são ressignificados, distorcidos, encobertos, né? E o propósito do Leônidas é tentar deixar mais claro esse conceito que é fundamental para a medicina tradicional, do qual a psiquiatria pegou emprestado, que é o conceito de doença, né? Onde, para a medicina tradicional, doença já é um problema com questões, com órgãos físicos, com pesquisas objetivas, com tecnologias que enxergam órgãos e doenças objetivas. Mesmo assim, a medicina tem dificuldade de definir o que é doença. E a psiquiatria não tem a mínima dificuldade em definir o que é uma doença mental. Então, dentro desse emprestar da medicina tradicional a vestimenta conceitual para trazer para a psiquiatria, isso não é um caminho reto e nem certo. Ele é muito tortuoso, ele cobre muitas vezes mais do que nos clarifica o que é uma doença, ainda mais quando se fala em doença mental. Ok? Então, eu vou falar aqui sobre, vou ler aqui partes de vocês do livro, vamos comentar isso, sobre o conceito de doença na medicina tradicional. Mas a gente já vai poder começar a ver aproximações de como a psiquiatria, que se diz médica, porque tem a psiquiatria que não se diz médica, essa ok. Mas a psiquiatria que se diz médica empresta esses conceitos e tenta fazer relações que não são claras. Ok? Então,
Vamos lá, e aí, Paulo, se você quiser, enquanto eu for falando, comentar e botar questões aí e perguntas também, por favor, tá? Eu paro, tento ver as perguntas e responder dentro do possível, ok? Então vamos lá. Leônidas Hegenberg, então, um filósofo da filosofia da medicina. Ele diz aqui assim que na medicina tradicional, muitas vezes, o conceito de doença, que às vezes é percebido somente na pessoa, né, ou no órgão daquela pessoa, e já tem aquela questão, né, fundamental da filosofia da medicina, que trata-se de doença, o médico trata de doenças, ou ele trata de pessoas doentes. Aí já é uma questão, né? Então, o Paulo botou ali o livro, né, o autor do livro que a gente está comentando hoje. Então, começa com a questão se o médico tem que tratar de doenças ou se ele trata de pessoas doentes. E mesmo assim, se ele faz isso, ele consegue, se o médico tem a competência, ou se ele pode fazer, de tratar a doença independente da questão social. Então, aqui o Leônidas Hegenberg vai fazer assim, ó. A crescente dificuldade que se enfrenta para viver em grandes centros urbanos, a degeneração do meio ambiente, a diminuição do poder aquisitivo do povo, a insegurança face à violência de criminosos, a precariedade do atendimento em postos de saúde e outras questões desse gênero, tem contribuído para mudar os conceitos de doença e de cura. A doença não pode ser vista apenas em termos individuais, mas precisa ter em conta o contexto social em que o problema ocorra. A tuberculose, por exemplo, não é doença para pessoas de elevado poder aquisitivo. Todavia, a doença, talvez fatal, para mal alimentados que moram em condições precárias e desconheçam princípios básicos de higiene. Em oposição, o infarto do miocárdio acomete centenas de pessoas da classe média e alta, mas poucas de classe baixa. Torna-se cada vez mais difícil isolar o doente da sua realidade socioeconômica. Isso tem tudo a ver com a filosofia clínica, porque a filosofia clínica enquanto terapia, ela não consegue enxergar, o método não deixa que a gente enxergue a pessoa que está em terapia com a gente como atomizada, como distanciada das suas circunstâncias, da sua historicidade, dos seus meios mais próximos e mais distantes da qual ela veio. Então, essa atomização do humano frente à doença, a medicina já tem um problema aqui. E a filosofia clínica vai, né, junto quase com a antropologia, né? O Lévi-Strauss vai falar bastante sobre isso, né? Então, se uma pessoa que é considerada doente mental ou louca, como vai dizer lá o Lévi-Strauss, fala mais dessa sociedade que ele está inserido, às vezes, do que nessa própria pessoa. E o que faz a psiquiatria, muitas vezes? Ela atomiza, tira a pessoa do seu ambiente e olha para essa pessoa e diz, ela é portadora de uma doença mental, ela é portadora de um transtorno, por simples condições imediatas ao redor dela. Ela vê muito TV, ela come demais, ela é muito compulsiva para guardar coisa, então ela é portadora de um problema. A filosofia clínica e a medicina vão contra essa ideia de que nós podemos fazer uma análise de doença ou de cura de um indivíduo, destacando ele do seu contexto histórico imediato e histórico. Então, aqui já tem uma ruptura entre a medicina tradicional e a psiquiatria, né? Então, essa é uma questão levantada pela filosofia da medicina, né? E que diz aqui o Hegenberg que torna-se cada vez mais difícil isolar o doente de sua realidade socioeconômica, histórica, pessoal e tudo mais. A pessoa, ela trata a doença antes do indivíduo
Eu, como terapeuta, já vi pessoas que disseram que foram no psiquiatra e o psiquiatra nem olhou para a cara dele, só ouviu, pegou o DSM, abriu ali, encaixou em algum transtorno e já deu o remédio. Não precisa nem olhar. Né? E não precisa nem falar sobre a sua historicidade, sobre a sua relação consigo, com o mundo, com as pessoas. Isso não interessa para essa psiquiatria que se diz médica. Ok? Muito bem. Eu vou passar agora direto aqui para o capítulo 2 do livro, e nós vamos ficar aqui entre o 2 e o 3, porque eu também quero, né, ver se tem perguntas e comentários, inclusive do Paulo, que é um cara que também é apaixonado por Foucault, que tem muito a nos dizer na questão filosófica e sociológica da loucura. Né? Mas aqui no capítulo 2 do Leonard Regenberg, do livro do Doença, um Estudo Filosófico, o nome do título do capítulo 2 é Evolução Histórica do Conceito de Doença. Por que é tão importante o conceito de doença? Porque se não tem doença, não tem tratamento. Se não tem tratamento, não tem venda de remédios. Então, o conceito de doença é fundamental para a medicina e para a psiquiatria. Porque é em torno desse conceito, que não é nada claro, que não é nada unívoco, fundamentado todo tratamento da disso também, que não é só naquela época, né, mas ele fala aqui lá nos primórdios do conceito de doença, que se considerava doente quando se alude à quebra de tabus. Entende-se a doença em termos de punição. O doente é castigado por haver se rebelado contra imperativos religiosos ou sociais, mas isso não é só naquela época. O mau comportamento, o comportamento que não é aceito socialmente, ainda é imputado à pessoa doente como se fosse culpa dela, ou então, não que isso fosse culpa dela, mas que ela não tem condições de sair desse estado que foi provocado por alguma como é que diz aqui, uma incapacidade de se colocar nos padrões sociais. Então, o Foucault vai falar bastante disso, né? Vai dizer que, de alguma forma, os manicômios, os hospícios, os hospitais psiquiátricos, eles falam mais para aqueles que estão fora do que para aqueles que estão dentro, né? Porque os que estão fora vão dizer assim, olha, eu sou normal, não estou lá dentro. Se bem que o DSM, ele conseguiu tornar todos os de dentro e de fora tão doentes mentais quanto, né? O DSM, ele rompeu com essa barreira, porque aqueles remédios psiquiátricos que eram dados só em hospitais psiquiátricos antes de 1952, hoje quase todo mundo em casa tem um. Então, o DSM, a psiquiatria com o marketing da loucura, conseguiu romper os muros físicos dos hospitais psiquiátricos e hoje quase todo mundo tem aqui, né, na vida da gente, alguém que tome ou que tem em casa um remédio psiquiátrico. Então, nessa evolução, né, da doença, vamos falar aqui, ó. Fernando. Oi, pode falar. Só enquanto você procura essa parte aí, você falou um pouquinho de Foucault, só queria acrescentar, em certo sentido, um dado sobre ele, né? Porque, na realidade, no livro Os Anormais,
ele faz uma genealogia da forma como se deu a história da loucura, né? Mas fora do padrão do livro História da Loucura. E aí ele fala do ponto de vista histórico, na época dos feudos, de que maneira se fomentaram essas instituições de afastamento, né? Ela começa com um pestífero, né? A partir do momento que a peste ela começa a se alastrar, eles puseram os pacientes para fora dos muros da cidade e lá o que se dizia era que lá prosseguia o tratamento, né? Mas não existia tratamento, então era apenas um lugar onde as pessoas podiam morrer afastadas do corpo social sem que ele se desse conta desse grande problema, né? Dessa grande mazela. Afastando as pessoas do corpo social, você primeiro não fazia com que acontecesse uma agitação, né, dentro dos muros da cidade. Isso é uma estratégia política. E esse mesmo modelo do pestífero ele foi trazido para as questões da prisão, né, porque ele no estudo do direito clássico para o direito moderno não existia essa coisa de ficar preso por tempo indeterminado, digamos, né? A pessoa que ela descumpria os preceitos sociais ficava durante um tempo resguardada até que pudesse sancionar, não nem sancionar, né? Até que a sua pena pudesse ser cumprida, né? Mas nunca um longo período. E aí, a partir do momento que ele cumpria a pena, ele estava livre ou não, né? Ou a pena era de morte ou ele simplesmente era torturado em praça pública. E como modelo, ele foi se especializando, cada vez mais se institucionalizando até virar o que nós conhecemos hoje, né? Proveniente dessa mesma raiz, assim é o hospício, né? Que nas nossas conversas você costuma dizer que teoricamente não existe a prisão perpétua no Brasil, né? Existe uma certa discordância porque a gente fala sim do sistema prisional, mas as clínicas psiquiátricas elas são de maneira direta um lugar onde se internam certas pessoas que ou a família não pode cuidar ou o próprio corpo social considera perigoso e elas são esquecidas lá, né? Isso, exatamente. O Instituto Psiquiátrico Forense, ele é o único capaz de manter uma pessoa presa por diagnóstico psiquiátrico pela vida toda. Isso acontece sempre. Né? Não tem a prisão perpétua na nossa lei, né? Na penitenciária, mas o Instituto Psiquiátrico Forense ele consegue manter a pessoa presa na instituição até morrer. Ali é a prisão perpétua sancionada pela psiquiatria e apoiada pelas nossas leis. Né? Porque não há uma discussão a respeito de se a psiquiatria é uma ciência e se ela é médica. Isso está dado como natural já. E é justa essa naturalização do pensamento que eu estou tentando mostrar aqui o outro lado. Né? Não é natural e não é um fato, muito menos científico, de que a psiquiatria tem fundamentos objetivos médicos, como tem, por exemplo, a medicina tradicional, como um câncer, como um efizema, como qualquer coisa. Então, e é exatamente em cima dessa naturalização do pensamento da psiquiatria, dessa falta de pensamento, que ela ela emergiu, ela entrou na nossa sociedade desde da questão penitenciária, judicial, escolar, planos de saúde. O poder da psiquiatria é um poder absurdo, é um dos maiores poderes que tem a respeito da nossa própria liberdade hoje. O tanto que aquele site da CCHR,
que é a Comissão dos Direitos Humanos, a não psiquiatria médica, eles entraram justamente para questionar esse poder que não está sendo questionado pelas grandes instituições da nossa sociedade, as escolares, né, quase todos os professores estão na ponta da língua ali, os transtornos que as crianças têm. Então, o que eu vou trazer aqui é sempre o lado contrário disso. É sempre que a gente possa ter, pelo menos, a informação suficiente para nós questionarmos esse poder imenso que a psiquiatria conseguiu ganhar frente à nossa sociedade. O Foucault vai dizer que é um poder saber, né? É um saber-poder, é um saber que tem poder de engenharia engenharia social. Então, aqui, no caso de hoje, como a psiquiatria pega muito emprestado da medicina tradicional seus termos para justificar de forma médica o que é doença e o que não é doença, eu estou aqui questionando com o livro do filósofo Leonidas Regenberg, sobre o conceito de doença. E olha só como é interessante, ele fala que no século XIX, os médicos da medicina tradicional, vamos dizer assim, passaram a entender a doença em termos de desvios com respeito à normalidade. Isso é um prato cheio, né, para a psiquiatria. Né? O Deus da mensuração, que tanto êxito havia alcançado na astronomia e na física, preparava-se para conquistar a medicina. Quem está doente? Aquele que se afasta do normal. Bom, Foucault vai falar da normalização da nossa sociedade. Né? A mera presença de bacilos não caracteriza a doença. Esta existe quando a quantidade de bacilos, por exemplo, ultrapassa um dado índice de normalidade. A questão é, como fixar um tal índice? Dentro da medicina tradicional, com questões objetivas, com dados concretos, com doenças palpáveis, ele se pergunta como estabelecer um índice de normalidade física. Não tem dúvida quanto à psiquiatria, é só pegar o DSM. A psiquiatria não põe em dúvida o que é normalidade. Está lá, é só pegar. A medicina, que trabalha com questões objetivas, tem essa questão. Está certa de que ela é o padrão, está no DSM, é o padrão de normalidade, ou de anormalidade. Outra ideia que a psiquiatria da medicina é a ideia de impedimento. Então, a doença é tudo aquilo que impede. A ideia de impedimento, antes de asseverar que um desvio em relação ao normal corresponde a uma doença, algum tipo de limitação física ou de delimitação das capacidades de atuação social deve manifestar-se. Ou seja, a pessoa pode estar com o bacilo ou com a doença, mas isso não impede ela está doente. Né? Então, doença não é só desvios à normalidade, desvio à normalidade a um grau tal que impede a atuação social dessa pessoa. Isso na medicina tradicional. A ideia foi um passo em boa direção, mas não forneceu os resultados esperados. Quero dizer, por exemplo, de um paciente estoico, né? Aquele cara que, né, não vai dar um braço a torcer, decididamente com perturbação no ventrículo, por exemplo, e que se diz bem, não abandona o trabalho, não interrompe as atividades usuais. Ele está doente? Talvez caiba dizer que estará doente mais cedo ou mais tarde, porém a dúvida persiste. Ele está ou não está doente? E dizer no outro extremo, do neurótico, inteiramente convencido de que é cardíaco, não obstante a total falta de evidências? Se ele não se sente bem, permanece na cama, recusando-se a trabalhar, está doente? À luz do critério de impedimento, então impedimento também para a medicina tradicional não é uma boa noção para definir doença. E na psiquiatria é usado direto. A pessoa, a depressão impede a pessoa socialmente, então ela está doente. E nunca pararam para pensar que a depressão pode ser uma saída honrosa da pessoa para continuar vivendo. Então, os conceitos fundamentais da medicina tradicional para definir doença não estão certos.
a psiquiatria empresta esses conceitos sem a mínima dúvida de que ela está certa. Então, aqui o Hegenberg vai dizer assim, a ideia de estudar funções e órgãos levou a amplo exame de diagnóstico, estabelecido com base em alterações físicas e químicas provocadas pelas doenças. Vislumbrou-se aí a possibilidade de dar melhor contorno à noção de impedimento. Porém, novas dificuldades se apresentaram de imediato, notando-se que forças psicológicas podem provocar alterações significativas nas funções orgânicas. Dito de outro modo, colocava-se em relance a questão da saúde mental. Então, a relação entre como eu me sinto, como eu lido com o meu corpo, ele não é só físico. Não adianta eu entrar numa máquina de tomografia, não adianta eu fazer raio-x. É importante, como eu, aqui está dizendo Hegenberg, psicologicamente, me relaciono com essas coisas. Então, só a noção de impedimento, ou a noção de desvio à normalidade, não são critérios bons para definir o que é doença na medicina tradicional. E é o que a gente mais fala na psiquiatria, é isso. Né? Então, a criança tem TDAH, como é que sabe? Ela está impedida de aprender. Ela é portadora do impedimento. Se gosta da sala de aula, se dá bem com os colegas, se o professor explica bem, se o professor xinga, se ela tem questões em casa, isso não interessa para a psiquiatria médica. Ela não entra nessa questão. Porque ela pega emprestado os conceitos da medicina, que são dúbios, e os aplica univocamente na psiquiatria, seguindo lá o DSM. Então, o Hegenberg, nesse livro sobre a filosofia tradicional, ele nos mostra como aquilo que é fundamental na psiquiatria, que ela pega os conceitos emprestados da medicina, para definir na psiquiatria o que é normalidade, o que é saúde, o que é doença, o que é anormal, e não tem dúvida sobre isso, a medicina e a filosofia da medicina se debate sobre essas questões até hoje. Alguns autores, ele vai dizer aqui, especialmente depois das ideias de Freud, se tornaram conhecidas. Definiram a doença em termos tão amplos que suas ideias beiram o absurdo. Médicos estarão de acordo, presume-se, ao dizer que o indivíduo que envenena a sogra apresenta algum grau de perturbação mental. Mas o conceito se alarga indevidamente ao abranger mães solteiras, divorciados frustrados, velhos aborrecidos, executivos insones, motoristas irados e até crianças que tiveram excessivo ou nenhum carinho maternal. Então, todas essas questões da nossa vida foram alargadas pela psiquiatria para definir aquilo que não estava definido na medicina tradicional, que é o conceito de doença. As conclusões são tantas e de tal ordem que a noção de doença, especialmente quando procura abranger a doença mental, se torna mais fugidia do que já era. Então, quanto mais se alarga um conceito, onde esse conceito nem na medicina tradicional tem uma base segura de definição, mais dúvida ele deveria ficar. Mas não é assim que a psiquiatria trata desses conceitos. Ela trata como evidência. Esse é o DSM, que não é um manual objetivo, que traz ali pesquisas científicas objetivas. Ali questões políticas, sociais, econômicas e subjetivas. Porque a gente já falou na primeira live, que aqui eu mostrei para vocês nos estudos, e de pessoas que, Alan Francis, né, Paulo, ou então o Leon Heisenberg, que participaram como coordenador, o Alan Francis do DSM-4, eles já disseram que eles inventam doenças naquela sala de reuniões, tanto que no DSM-5 a reunião dos psiquiatras foi feita a portas fechadas, porque eles levantam a mão, eles votam. Quem acha que compulsão de comer iogurte é doença? Isso de morango é mais doente que o de coco? É assim, eu não estou brincando, é assim. Pessoas lá dentro
que estiveram como coordenadores do DSM falam que não tem nenhuma base científica para eles colocarem ou tirarem coisa do DSM, assim como colocaram a homossexualidade e retiraram depois, por pressão social. Então, dentro de uma visão tão subjetiva, eles querem fazer o quê? Usar os conceitos de uma medicina, né, de uma ciência objetiva. Então, eles se apoiam na medicina. Mas nem a medicina tem esses conceitos de forma tão unívoca como eles pensam, como a própria psiquiatria usa. Ele fala aqui, no campo da saúde mental, faltava noção clara de normalidade. Qual seria, por exemplo, o índice normal de ansiedade? Na falta de resposta adequada, os psicólogos recorreram uma vez mais ao impedimento, o que não alterou a situação nem diminuiu a complexidade. O impedimento se aplica muito bem aos casos extremos, onde, aliás, a noção se torna supérflua, mas não se aplica quando as distinções precisas se fazem imperiosas. O que ocorre justamente se soluções urgentes são procuradas. Em resumo, a noção de impedimento não prestou serviços tão relevantes quanto esperados. Nem para a medicina tradicional, nem para a promissora psicologia e nem para os psiquiatras. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde não se caracteriza negativamente pela ausência de doenças, mas seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Mas, em certa medida, como sublinhou aqui Hudson, que é um médico, isso mais parece um estado comatoso do que de saúde. Nem a Organização Mundial da Saúde consegue definir o que é saúde e o que é doença. Então, as dúvidas sérias se acumulavam. Seriam as doenças entidades que afetavam as pessoas ou seriam estados que as pessoas atravessariam? Há doenças ou há pessoas doentes? Primeira pergunta, né? Fundamental da filosofia da medicina. Todas essas questões voltariam a colocar-se nas agendas dos médicos e dos filósofos no século XX, exigindo atenção e estudos meticulosos, coisas que não aconteceram ainda mais com a psiquiatria. Então, veja bem, né, a questão de a psiquiatria ser um estudo completamente subjetivo do comportamento humano, como é que ela vai poder fazer a venda de tratamento se ela não consegue definir o que é doença? Como é que ela vai... Só pode ter tratamento para a doença que existe. E com a grande demanda, com esse rompimento da barreira física dos hospitais psiquiátricos para a sociedade, onde aqueles remédios que eram vendidos só, né, tomados só para os esquizofrênicos dentro dos hospitais psiquiátricos, hoje as pessoas têm em casa. Nossa, a indústria farmacêutica viu isso um ganho absurdo. Nossa, eu posso vender remédio para todo mundo, não é só para médico e hospital psiquiátrico. Mas eu tenho que criar demanda, né? Então, os psiquiatras com essa problemática de como definir a normalidade de um comportamento, usaram esses critérios da medicina tradicional para a psiquiatria, e mesmo assim, tendo que se justificar, se apoiaram na medicina para usar os conceitos de doença física para doença mental ou transtornos mentais. E assim criaram e fabricaram a loucura. Né? E hoje eles são, enquanto entidade psiquiátrica médica, uma das maiores forças sociais de engenharia social. Eles definem quem vai para a prisão, quem é solto, se o cara está doente, se o cara não está doente, se o cara tem que ir para Previdência da Saúde e ficar encostado ou não, se o aluno tem que tomar remédio ou não, se ele vai preso, se ele vai para o hospital psiquiátrico. Então, o poder que ela teve que ela tem em relação à nossa sociedade é um poder de engenharia social. Né? E nós não questionamos isso, porque quase todo mundo tem esses remedinhos em casa. Né? Então, nessa live, eu estou querendo mostrar que esses conceitos psiquiátricos que ele prestou da medicina tradicional para justificar aquilo que não tem justificação objetiva, porque não é uma ciência a psiquiatria médica, assim como não é uma ciência a psicologia, assim como não é ciência a filosofia clínica, assim como também tem disputa na filosofia, mas não é
Não é uma ciência a filosofia. Né? Então, é a mesma coisa que a filosofia agora querer se juntar, por exemplo, para justificar a moralidade, se juntar aos estudos do Piaget, que são maravilhosos, a respeito da ética moral na criança, do juízo moral na criança, e a partir disso fazer uma ética genética. E assim, não, agora a filosofia agora é ciência. Por que não? Porque ela está junto de uma ética genética fundamentada nos estudos científicos de Piaget. É mais ou menos a mesma coisa. Se a filosofia resolver querer ser ciência e se apoiar em alguma ciência objetiva e emprestar seus conceitos de uma categoria para outra categoria, o que já Russell já falava há muito tempo, em 1901. Pesquisadores, cuidado com os erros categoriais. Não emprestem de uma categoria conceitos, normas e práticas para outra categoria. Né? Ou, por exemplo, o Thomas Szasz, quando o psiquiatra vai dizer, não é porque na guerra existem as leis da física, em torpedos, em lançamentos, que a guerra é uma questão física. A guerra é uma questão ética. Não vamos misturar as categorias. Né? E foi justamente isso que a psiquiatria médica fez. Ela misturou todas as categorias, pegou os conceitos, virou do avesso, ou emprestou como eles são. Não, não é como são, porque na filosofia da medicina eles se questionam até hoje o que é saúde, o que é doença, e a psiquiatria não tem a mínima dúvida a respeito do que é saúde e do que é doença. É a questão do impedimento, da normalidade, e quem estabelece esses índices é uma entidade chamada Associação Norte-Americana de Psiquiatria. Né, que fomenta uma das maiores indústrias financeiras do mundo de hoje, que é a indústria farmacêutica. Muito bem, Paulo. Não sei se tem alguma questão, alguma pergunta. Não, Fernando, só para a gente dar sequência, faltam pouco menos que 20 minutos para a gente terminar. Eu queria agradecer a presença de todos, mas eu queria agradecer também ao Brian, né? O Brian Wagner, ele mandou um comentário aqui sobre a sua fala, né? Falou o seguinte: muito interessante o ponto de vista da depressão ser uma saída honrosa para continuar vivendo. E aí eu queria que você deliberasse só mais um pouquinho sobre essa questão, né? Sobre especificamente a depressão como uma doença catalogada que tem as formas de avaliação sintomáticas e é uma doença passiva de medicação. Pois é, eu costumo dizer que a filosofia clínica, se a gente for colocar ela no rol das outras terapias, a gente pode filosoficamente falar que ela é uma metaterapia. Tá? Por quê? Porque não meta é além, né? A metafísica, o que está além da física, o que está além dos movimentos dos corpos, é aquilo que não se vê, que não se enxerga, que não se toca, né? E que tem a sua justificação no enredamento lógico dos conceitos. É uma metafísica, né? A gente prova conceitualmente questões da existência através da não existência, do que não aparece exatamente ali. Mas ela está além da física. A filosofia clínica ela aparece como uma metaterapia, no sentido, não está além no sentido de ser melhor, mas ela não é igual nos parâmetros, nos paradigmas, como Thomas Kuhn dizia, o filósofo da ciência, nos mesmos paradigmas que todas as terapias estabeleceram na sociedade. Ela está além, não que seja melhor, mas não está no mesmo nível e nem no mesmo grau de justificação, vamos dizer assim, de uma psiquiatria, de uma psicologia, de uma psicanálise, de um aconselhamento filosófico, de uma terapia da psicologia existencial fenomenológica. Ela está além disso porque ela trabalha com conceitos puramente filosóficos que não estão contaminados pelo uso social ou institucional. Então, quando a gente fala sobre singularidade, não dá para dizer que nenhuma outra terapia trabalha com singularidade como a filosofia clínica. Na filosofia clínica, ele é meta-singularidade, no sentido de meta-singularidade que as outras terapias tratam. Então, a partir dessa perspectiva meta, além daquilo que está estabelecido socialmente, já contaminado
pelos conceitos pessoais, técnicos, institucionais e sociais, a filosofia clínica pode olhar para a depressão de qualquer perspectiva que ela quiser. E qual é a melhor perspectiva de olhar a depressão ou a dor existencial do que a perspectiva daquela própria pessoa que está na nossa frente? A referência é sempre ela. Então, quando ela fala, estou deprimida, ela está usando um conceito social estabelecido que deve estar na mente dela, na cabeça dela, de certa forma construído através dessa sociedade em que ela vive. A filosofia clínica aceita o sofrimento, mas não trabalha com esse conceito. E à medida que a gente vai trabalhando com os conceitos metafilosóficos, digamos assim, que não estão além dessa significação social, do mundo da vida diário, a filosofia clínica consegue enxergar a depressão de qualquer forma. Eu vou dar um exemplo que eu já dei na outra live, eu acho. Eu tinha uma pessoa que fazia terapia comigo, uma menina, jovem, bonita, simpática, mas ela adorava ficar na caverna, minha bolha, chamava minha bolha, eu moro sozinha, eu gosto do meu gato, eu acordo, eu durmo 5 horas da manhã, acordo 3 horas da tarde, fico no escuro, eu não gosto de ninguém conversando, não gosto de barulho, deixo a janela fechada, não entra luz. Ela fazia mestrado, ela não conseguia produzir, mas não se importava, ligavam para sair, ela não queria sair. Então ela tinha o tempo dela, as coisas dela. E as pessoas diziam que ela era uma pessoa depressiva que deveria procurar terapia. Né, que estava impedindo socialmente a convivência dela. Vai arrumar namorado, vai ficar para titia, como se dizia. Isso é um impedimento horroroso social, olha só que estigma, né? Uma menina tão bonita, tão super inteligente, via muito, vai ficar para titia? Não pode, tem que procurar um psiquiatra. É um comportamento indesejado, não tem nada de doença. Né? Mas já rotular, né? Depressão. Se não é, vai ser, tem que procurar. Com certeza, ela está fora do normal. E ela tá se auto-impedindo, ela está em impedimento, ela não tem mais autodomínio. Ela precisa ceder para alguém que ajude ela, porque ela, né? Tanto que falaram, ela foi e caiu comigo. E aí um dia a gente conversou bastante sobre a terapia, tal coisa. Um dia ela disse assim para mim, agora eu acho que eu realmente estou depressiva. Eu, né, o que aconteceu? E ela disse assim, acordei essa semana, acordei cedo, abri as janelas, tirei pó de casa, limpei tudo, produzi, peguei minha bicicleta, fui pro parque, tomei chimarrão com as minhas amigas, fui pra noite, conversei com as pessoas, não aguento mais, eu tô louco pra voltar pro meu buraco, eu tô louco pra voltar pra minha bolha, eu acho que eu tô deprimida. Então, só mostrou que ela estava fora do normal, mas normal dela. Tudo aquilo que a sociedade aceitava como parâmetro, para ela era uma conta. E com a terapia ela entendeu e aceitou que esse era o tempo, essa era a relação que ela tinha com as coisas, com a vida e com ela mesma. E eu sei depois que ela está namorando muito bem. Então, como é que nós podemos desconstruir os conceitos psiquiátricos? Só através de uma metapsiquiatria, ou, que a gente vai falar bastante aqui em outras lives, uma antipsiquiatria, que é a psiquiatria que por dentro da psiquiatria se questiona a respeito da própria prática. Não sou eu, um filósofo ou um jornalista que está falando de fora da psiquiatria, não entende, não. Antipsiquiatras, de dentro da psiquiatria, questionando a própria forma de fazer psiquiatria médica. E, então, o conceito de depressão, tudo bem, podemos dizer que ele seja fora do normal, mas normal de qual a referência? É o DSM, são os vizinhos, é a sociedade, é a televisão, é o mercado. Quem estabelece o meu normal? Né? Tudo bem se eu quiser aceitar esses parâmetros, não tem problema, mas eu aceitei os meus parâmetros através dessas referências, então elas passam a ser minhas referências. Então a filosofia clínica, ela parte dessa referência, mas para isso ela tem que trabalhar fora desses conceitos de normalidade, de cura, de impedimento, né, sociais, e que estão aí já inseridos na nossa linguagem e modos de ser diários. Fernando, nós temos aqui um pouco mais
alguns minutos a mais do que poucos minutos a menos do que tínhamos em outrora, mas a grande questão é a seguinte. Uma pessoa perguntou aqui, deixa eu só procurar. Estrela Pedro, acho que é Pedro Estrela, né? Como é, só um momento, como é denominada depressão na filosofia clínica? Né? Só para fechar essa sua ideia aí, porque eu acho que você parou quase nessa parte aí. Não, é que não tem nomeação, né? A depressão na filosofia clínica, ela depende exatamente da configuração que essa pessoa traz para si. Para nós, a filosofia clínica não trabalha com conceitos fechados, ela trabalha com a ideia de conjunto. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um tópico da emoção, de como o mundo parece, o que acha de si mesmo, muito afetados, ela emocionalmente, ela teve uma grande perda e a partir daí esse mundo não faz mais sentido, então eu começo a me achar uma pessoa que eu não tenho valor porque esse mundo não me pertence. Isso tudo vai estar configurado dessa maneira. O que a filosofia clínica faz é justamente quebrar os conceitos prontos e trazer alternativas na linguagem daquela própria pessoa. Né? Então, a gente desconstrói os conceitos prontos, esses que já vêm prontos, para entender o que está por trás dele. 20 pessoas com tal depressão na frente de um filósofo clínico são 20 pessoas com sofrimentos completamente diferentes. E o que nos interessa é entender qual é a relação que ela tem interna dela, a estrutura interna dela, para que chegue esse sofrimento. O nome que se dá isso não nos interessa. Então, o conceito depressão, o conceito ansiedade, ele não tem nenhum valor cognitivo ou de normalidade na metodologia da filosofia clínica. A referência é sempre ao outro, a sua linguagem, a sua história, independente de que conceito ele use. Eu estou me sentindo deprimido, isso quer dizer que eu estou me sentindo muito desidratado. Desidratado, para mim, é a palavra para dizer que eu estou deprimido. Eu estou muito desidratado. O que é isso? Eu não tenho vontade de viver, estou sem vontade de sair. Está desidratado, tá perfeito. Vamos trabalhar com a referência dele, mas o que interessa é qual a relação estrutural que ele tem por trás para que ele tenha essa sensação e esse sofrimento. Muito bom, Fernando. Só um comentário. Claro. Beatriz Baroni Luz diz o seguinte, o quanto de importante é ter esse olhar. Né? O Brian achou muito legal, falou muito legal, esclarecedor, muito obrigado. Fernando, temos que... Faltam poucos minutos, né? Para que a live se encerre e nós sejamos expostos pelo próprio Instagram. Né? Então, eu acho legal nós começarmos a fazer as considerações finais. Tá bem. Eu vou aqui, para finalizar, então, Platão, na República de Platão, ele dá algumas definições de saúde, né, que não são as que nós damos hoje tradicionalmente. Né? Ele encara, ele diz assim, o importante não é a doença, o importante é a produção de saúde. E como saúde é um conceito que não tem uma definição, né, porque a saúde dessa pessoa que eu fazia, que fazia terapia comigo, a saúde dela era justamente tudo aquilo que a sociedade vê como doença. Né? Então, se a gente aprende a enxergar por outra perspectiva, é muito legal porque, por exemplo, Lúcio Pachter, né, que é o sistematizador, o criador da filosofia clínica, deu uma entrevista uma vez e perguntaram qual é a perspectiva da filosofia clínica sobre a depressão. E é justamente isso, né? A perspectiva da filosofia clínica não é sobre a depressão, é sobre a pessoa que sofre. Né? Então, a grande questão da filosofia clínica é não trabalhar com rótulos, né? Mas trabalhar com os referenciais que a própria pessoa dá, na linguagem que essa própria pessoa dá. Então, acho que é isso, Paulo. Eu só queria... Você tem mais alguma coisa para dizer? Não, na realidade eu quero agradecer, né, a presença de todos aqui, Laélia, Vinícius Fontes, filósofo clínico, Brian, a Paula, Giovana, a Juliana, né, Cristina, Jane, Beatriz, Bruno, todo mundo que percorreu essa jornada aqui hoje
Na realidade, um breve reporte do que será toda essa jornada, falando sobre a questão do marketing da loucura, da fabricação da loucura, na realidade da história daquilo que se constituiu como anormal, né? Que é normal. Isso. Pô, vale a pena, eu já falei também trazer, mas vale a pena ver o filmezinho do Alienista, Machado de Assis, eu li o livrinho dele, né? E outro filme que vale a pena ver, se vocês conseguirem, eu só encontrei no YouTube, mas ele tem no YouTube completo, que é Doutor Felicidade. É um cara que vai para uma cidade, ele que se formou em medicina tradicional, e chega na cidade, a cidade não tem doente, porque a cidade, né, tá tudo bem. Ele, como assim não tem doente? As pessoas não foram bem examinadas, é isso? E aí ele começa a examinar, implanta a doença e enriquece na cidade, vira herói da cidade. É muito interessante, né? Então, o objetivo dessas lives sempre é trazer esse outro lado, e sempre eu vou trazer livros, autores, artigos de pessoas estudiosas a respeito da contestação da psiquiatria como medicina. Para a filosofia clínica e para mim, pessoalmente, psiquiatria não é medicina e a psiquiatria não é científica. É a psiquiatria que trata, como antigamente, faz o tratamento do uso da palavra, essa nos interessa bastante. A psiquiatria que se diz médica, essa é o objetivo da live, não combater ela em si, mas dar os subsídios para pensar diferente do que ela diz. E aí cada um faz a sua escolha. Tá? Então, sempre que tiver um livro interessante, eu tenho muitos, eu vou trazer eles aqui, ler uma parte para vocês, dar o nome de autor, para vocês também, se quiserem, ir pesquisar e também ter mais esclarecimentos sobre o outro lado, né, dessa instituição social que hoje domina a nossa sociedade, faz uma engenharia social quase acrítica dos grandes poderes que ela atua. Tá bem? Queria agradecer, então, Paulo, mais uma vez pela presença. Muito obrigado pela presença de todos. Desculpa se eu não vi algumas perguntas, mas podem passar também lá pelo direct, direto para mim, no Instagram, que, à medida do possível, eu respondo e converso com vocês também. Muito bom, Fernando, muito bom. Só deixar aqui, né, a capa do livro que nós conversamos hoje. Isso aí. Vale a pena, vale a pena. Eu li 100 e poucas páginas, mas eu li... Do Thomas Sai, que também foi dito hoje, a quem interessar. Agradeço você, Fernando, o espaço aqui de poder acompanhar a tua fala e principalmente mostrar um pouquinho também de como as coisas aparecem para mim, né? Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, hein? Obrigado, tchau, Paulo. Até mais. Obrigado a todos. Até mais.